Vamos para a palavra então. Tiago capítulo 1, verso 22. Gente, pela manhã, meu Deus do céu, nós tivemos um culto maravilhoso aqui. Eu sou grato a Deus. E eu ministrei outra mensagem. O meu coração, desde então, eu tenho dentro de mim que agora sim, no culto da noite, a gente sempre vai ter um outro culto. Uma outra mensagem. A mensagem de manhã está lá gravada já, para você que quiser depois dar uma verificada. Nós transmitimos o culto, está lá no canal do YouTube, mas do canal da igreja IBN Ribeirão Preto. E de manhã eu preguei sobre discernindo o meu lugar. E quem sabe talvez você esteja aqui perdido. E eu estava falando para o pessoal de manhã que tem gente que está tão perdido que nem sabe que está perdido. Tem gente que está tão fora que nem sabe que está fora. Ele está completamente sem rumo. E essa mensagem ela vai falar muito com você. Só que isso foi de manhã. Hoje agora eu gostaria de tratar com você sobre o tema: o que fazer quando eu não souber o que fazer? Esquisito, né? Vamos tentar de novo? O que fazer quando eu não souber o que fazer? Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler Tiago 1:22 com vocês. Vamos lá? Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Bem, quando eu olho para esse texto, eu entendo que esse texto, dentre tantas coisas que a gente pode aprender aqui, está nos ensinando que a palavra de Deus serve como um espelho para nós, o que é verdade. E o espelho, em regra, ele não mente. Com exceção desses espelhos de circo. Já viu esses espelhos de circo? Aqueles espelhos que você fica na frente dele e ele parece que você vira uma varetinha, vira grandão, fica baixinho, fica enorme. Esse espelho aqui, ele não faz isso. O espelho da palavra de Deus, ele vai mostrar você, ele vai refletir a sua imagem. Quando você se olhar diante dessa palavra, ele não vai negar você, os seus erros, suas falhas, seus defeitos. Ele vai denunciar cada ruga no seu rosto. Você está entendendo o que eu estou falando? Cada problema na sua vida, ele não mente. Essa palavra, ela é um espelho, e você lendo esta palavra, ouvindo essa palavra, você se vê como de fato você é. Isso para algumas pessoas pode até trazer alegria, mas quando a gente entende a seriedade disso, e a gente olha para a palavra, eu acredito que muitos de vocês já devem ter sentido e percebido isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma de suas igrejas, ele fala sobre a tristeza que opera em nós o arrependimento. Então sabe aquela palavra que você escuta e ela te quebra por dentro, e ela denuncia quão podre o seu coração é, quão ruim a sua mente está, quão complicada essa sua língua. E quando você ouve aquela mensagem, aquela palavra tratando daquele assunto, você diz: meu Pai do céu, eu estou ruim mesmo. Isso se você for sincero com você mesmo. Isso se você for sincero diante do espelho. Porque há quem seja capaz de, se olhando no espelho, diga: não sou isso não. Mas a Bíblia não mente. É sim. Essa pessoa é você. É meio Davi, quando confrontado pelo profeta Natã. Vocês conhecem a história? E o profeta Natã, depois que o Davi peca, vem confrontar Davi, mas com uma história terceirizada, dizendo sobre outra, contando sobre outra pessoa. Um fazendeiro aí chegou e matou a única cordeira que o vizinho tinha, e o Davi fica indignado, digno de morte, é o cara que fez isso. Porque a maneira e a lente que nós usamos para examinar o outro, o próximo, ela é diferente da lente que a gente usa para examinar a nossa própria vida. Nós temos aqui a tendência de ser cruéis com o próximo, com o outro.
Mas nós temos uma tendência também de aliviar quando o assunto somos nós mesmos. A gente sempre tem um motivo para ter feito o que fizemos. A gente encontra uma desculpa. Vocês estão comigo? Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí na hora que ele diz, Davi, esse cara é você. É você que fez isso, é isso. Você que pecou, você que errou, você que aprontou. E a reação de Davi, graças a Deus, é de cair no chão, de se jogar no chão e dizer realmente, esse cara sou eu, pequei. E eu penso que olhando no espelho e ouvindo a palavra, como nós vamos ouvir agora, o que eu espero e penso que Deus também espera de mim e de você nessa noite, é exatamente essa reação. É que você, ouvindo a mensagem, não pense no outro, mas que você tenha a humildade de olhar para a palavra que vai ser ministrada agora e dizer, meu Deus, sou eu mesmo, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Quem está comigo, diga amém. Topa ouvir a mensagem assim? Então vamos lá, vamos para a palavra principal. 1 Reis, capítulo 3, e eu vou te contar uma história terrível na Bíblia. Aquelas histórias assim de terror crente, né? Tem isso na Bíblia? Tem. 1 Reis capítulo 3, versículo 16. 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Não sei se a sua Bíblia tem esses subtítulos, né? A minha Bíblia aqui, em cima do 16, está escrito assim: Salomão julga a causa de 2 mulheres. Você vai perceber que eram mulheres prostitutas. A gente vai ler o texto e vai perceber. Vamos dar uma olhada aqui? Olha o versículo 16. Primeiro eu vou ler todo o texto, depois a gente dá uma espremida nele, tá? Diz assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. O rei aqui é o rei Salomão, né? E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa, e eu tive um filho morando com ela na mesma casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco em casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. Fique em paz, depois eu explico direitinho. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então eu disse a outra mulher: não, o vivo é o meu filho, o teu filho é o morto. Porém essa disse: não, por certo morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. E assim falaram perante o rei. Você já ouviu a expressão barraco? Já ouviu barraco? Já viu barraco? Já assistiu um barraco? Barraco bíblico. São 2 mulheres, e quando você tinha uma causa, era muito comum e normal que esta causa fosse julgada, definida, decidida diante de um rei. Era o rei que ia julgar a causa. E nós estamos diante do rei, tido na Bíblia Sagrada como o rei mais sábio de todo o texto sagrado. Salomão, ele é conhecido por sua sabedoria, autor de Provérbios e Eclesiastes. Muito bem, como é que ele resolve isso? O texto vai dizer aqui na altura, no versículo 23, que o rei, Salomão, ele diz, essa aqui diz que o filho é dela, o morto é do outro. Essa aqui diz, não, o certo morto é teu, o vivo é o meu. 24, então o rei diz, traz aí uma espada. Trouxeram a espada diante do rei, e o rei diz: dividi em 2 partes o menino vivo. Corta, mata o menino, separa o menino, corta em 2 pedaços o menino, em 2 partes, dá metade para essa e dá metade para outra. 26, mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem dela, mata, passa a faca. Diante dessa reação, o texto vai dizer que responde o rei: dai o menino vivo para aquela ali, ó,
e de maneira nenhuma mateis, porque essa é a sua mãe. Eu não sei se vocês entenderam, ela está diante de uma causa, não tinha teste de DNA, e as duas estão brigando, uma dizendo, eu sou mãe, a outra, não, a mãe sou eu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Então, diante dessa confusão e desse barraco, o rei, não, como eu disse, não tem teste de sangue, não tem teste de DNA, ele diz, vamos lá, vamos resolver, traz a espada. E ele não avisa o guarda, não tem nada combinado, o guarda vem com a espada, e ele fala, sério, o rei diz assim, corta no meio a criança. Na hora que ele diz, corta no meio a criança, eu consigo ver a cena, o guarda, a espada, pega o guri, sei lá, se pelas pernas, agora, a mãe grita na hora, para, pelo amor de Deus, não mata não, pode deixar com ela. E a outra, mata, nem meu, nem dela, pode dividir. O rei olhou e disse assim, mãe, não faz isso. Dá para essa aqui que quer o filho vivo, prefere perder o filho, mas manter o filho vivo. Dá para ela, porque essa é a verdadeira mãe. Uau, que sabedoria da parte de Salomão. Mas a pergunta de hoje é, o que é que nós podemos aprender nessa noite com essa história? Qual é o tema mesmo dessa noite? O que fazer quando eu não souber o que fazer? Você vai gravar isso comigo, não vai? Tenta me ajudar então, vai. Qual que é o tema de hoje? O que fazer quando eu não souber o que fazer? Interessante isso, parece um paradoxo, né? O que fazer quando eu não souber o que fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por momentos na sua vida em que você não sabia o que fazer? Olha, gostei do Todos nós passamos por alguns momentos assim de escuridão na nossa vida, em que falta uma luz, nos falta uma direção clara do próximo passo. E a pergunta é, meu Deus, pastor, o que é que eu faço quando eu não souber o que fazer? Bom, voltando para a história, versículo de número, eu vou ler um pedacinho de novo, mas espremendo agora, versículo 16, vai contar agora a história um pouquinho mais em detalhes, vamos dar uma apertadinha nela. Duas mulheres prostitutas chegam diante do rei, você consegue imaginar a cena, uma empurrando a outra, essa é por minha conta, barraco é assim, uma empurrando a outra, que é meu, os guardas, cala, separa, segura, uma pá, cabelo da outra, assim, barraco, e o rei separa as duas, ordem, o que está acontecendo? Uma começa, 17, ah, Senhor meu, e o A com ponto de exclamação, deixa eu contar para o senhor aqui, o senhor não vai acreditar, o que eu estou passando com essa mulher, eu e essa cidadã aqui, porque barraco é assim, a Bíblia está uma linguagem toda bonita, mas barraco você não fala assim, eu e esta linda senhora, e moramos juntos, não, barraco não é assim, eu e essa abençoada aqui, essa cidadã, essa pessoinha, moramos numa mesma casa, e eu vou contar para o senhor, eu tive um filho, morando com ela na mesma casa, eu tive um filho, fiquei grávida, nasceu meu menino, tive meu filho, pois não é que, versículo 18, depois de 3 dias, ela teve o dela, 3 dias de diferença, você percebe que os bebês acabam parecidos, as crianças pequenas, uma diferença só de 3 dias, podem ser confundidas, 3 dias depois nasce a criança dela, eu vou te contar, rei, você não vai acreditar, a gente junta, morando em casa, nenhum estranho em casa, só eu e ela, olha o que essa mulher me aprontou, rei, 19, de noite, morreu o filho dela, porque ela deitou em cima do bebê, uma tragédia, não acho que ela fez isso por querer, imagino eu, lendo o texto, que sem querer, dormindo na mesma cama com o bebê, ela acabou virando, se deitando em cima do bebê e sufocou o bebê, matou o bebê morreu. Só que olha o problema, ela acordou de madrugada, no versículo de número 20, diz que ela se levantou à meia-noite, e ela percebeu a besteira que ela tinha feito, meu Deus do céu, matei meu filho, meu Deus do céu, meu filho morreu, e ela tem uma ideia,
uma ideia maligna, uma ideia estranha, uma ideia esquisita. Ela pega o bebê dela morto, e ela vem com o bebê morto, na cama da outra, meia-noite, põe o bebê morto, pega o vivo, troca as crianças e leva o vivo para a cama dela. E eu não sei como ela consegue, ela vai dormir bem. Ela consegue dormir. Quando a outra acorda, você consegue imaginar o desespero? Ela acorda para dar de mamar. Filho, ei, filho, ei, bebê. O guri não está respirando, o menino não responde, ela fica em pânico, desesperada, matei o meu filho, ai meu Deus do céu, meu filho morreu. Versículo 21, ela coloca o menino pela manhã assim contra a luz. Espera aí, não é meu não isso aqui. A mãe conhece o filho? Vocês estão na dúvida? A mãe conhece o bebê que tem? É óbvio, nariz aqui não é meu não. Não. Isso aqui não é meu rosto não. Isso aqui não é meu filho não. E ela vai dar uma espiada no outro bebê. Ei, esse filho é meu. Aí ela disse a outra, não. O seu é esse aí mesmo. O seu é o morto. Esse vivo aqui é o meu. Não. Esse é meu. Você trocou e o barraco está feito. E foi assim que as duas foram parar diante do rei Salomão. Quem entendeu a história, diga amém. Estão comigo ainda, amém? Muito bem. Qual é o tema de hoje? O versículo 19. O que fazer quando eu não souber o que fazer? O verso 19, eu queria que você destacasse uma palavrinha aqui, na verdade duas. Vai dizer assim, e de noite, diga de noite, grave isso, sublinhe isso, destaque isso na sua Bíblia. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele, outra palavrinha agora, e levantando-se à meia-noite, você pode repetir? Meia-noite. Tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou seu filho do lado do seu seio. Ela fez a troca das crianças no período de noite. Eu queria que você gravasse uma frase. É claro que eu estou trazendo isso para o lado espiritual. Satanás trabalha de noite. Calma, eu vou explicar. Pastor, Satanás trabalha de noite, eu sou vigia noturno, pastor. Fique em paz. Eu estou me referindo a um período na nossa vida de ausência de luz. É exatamente quando nos falta conhecimento e iluminação da palavra que Satanás trabalha. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. E em determinados momentos da nossa vida, quando nós não sabemos o que fazer, ou seja, está tudo escuro, está escuro, nós não conseguimos enxergar o próximo passo, nós não conseguimos enxergar a próxima decisão. Jesus vai nos ensinar algo, você vai deixar marcado Reis, a gente sempre vai estar voltando para cá. Olha o que está escrito em João capítulo 9, versículo 4, vamos colocar no telão, se você quiser marcar na sua Bíblia, marque. Vamos dar uma olhada nesse texto, João 9, 4. João capítulo 9, verso 4. Vai dizer assim, palavra de Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Então peraí, decisões precisam ser tomadas enquanto é dia. Por favor, eu não estou mais falando de um período diurno, de luz aí fora do sol. Eu estou falando que você não pode fazer a obra sem uma direção clara, uma luz da palavra. E aí Jesus vem e diz, olha que frase linda, sublime, destaque essa frase. Ele diz assim,
a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ih, pastor, trabalha à noite. Já disse para você que eu estou me referindo a um período espiritual sem direção de Deus. A frase de Jesus não é uma possibilidade. Jesus não está dizendo assim: olha, pode ser que a noite te alcance, pode ser que um período de escuridão te encontre. Não é o que ele diz. O que ele diz é: a noite vem. E vem para todo mundo, querido. Tem momento na vida da gente que a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Tem fase da vida da gente que a gente olha e diz: meu Deus, o que é que eu faço agora? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? Eu não estou conseguindo enxergar uma direção. A gente atende pessoas e normalmente elas dizem: pastor, ora por mim, eu estou precisando de uma luz. Ela quer uma lâmpada? Lógico que não, ela está pedindo uma direção, porque ela está no escuro. É uma força de linguagem. Jesus diz: a noite vem. E quando escurecer, e quando você estiver passando por uma estação de ausência de luz, de direção, Jesus diz: não trabalhe, não tome decisões, não dê passos na sua vida importantes, não feche negócios, não aperte a mão em sociedade, se você não tem uma direção clara, se não estiver iluminado o seu caminho pela palavra, se você estiver no escuro, não faça nada, não faça nada. Jesus vai reforçar a ideia, se você vira 2 folhas para frente, João 11, 2 folhas para frente, João capítulo 11, verso 9, Jesus vai dizer assim, João 11, 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, o que acontece com quem anda de noite? Com quem toma decisão no escuro, tropeça. Por que ele tropeça? Porque nele não há luz. Eu, irmãos, já tive episódios de, acho que todo mundo já passou por isso, acabar a força em casa de noite. A energia. Já acabou a energia na sua casa de noite? Olha que a nossa casa é um ambiente que a gente conhece bem. Pelo menos se você mora ali já há alguns anos, você sabe onde está a geladeira, você sabe onde fica a televisão da sala, você sabe onde fica o sofá. Mas quando acaba a luz, principalmente no momento que acaba a luz e vira aquele breu, a gente fala assim, breu, fica tudo escuro, como é que a gente anda? Vou fazer para você. E mesmo assim tem uma mesinha de centro na sala que é uma benção para a canela. A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela está ali, mas é incrível, dá canela nela. Você percebe que no escuro nós andamos sem confiança? Como é o nome disso? Sem fé. O que é fé? Convicção, certeza. Uma certeza que só vem, Romanos 10, 17, pelo ouvir a palavra, que ilumina o nosso caminho. Quando está escuro, eu não tenho convicção nos passos que eu dou. Está escuro. Eita, a luz voltou. Lembra como é que é? Voltou. Como é que você já anda? Ó a mesinha, você já passa por ela assim. Por quê? Porque agora está claro por onde você tem que andar, onde você tem que pisar, as decisões que você tem que tomar. Sabe, irmãos, é isso que acontece quando Deus fala com a gente. Seja no seu devocional com Ele, seja dentro de uma igreja. Quando você escuta uma mensagem, você precisa tomar uma decisão e Deus vem te dar uma palavra. Meu Deus, aquilo que você estava assim, será que eu fecho? Será que eu vou? Será que eu abro? Será que eu subo? Será que eu desço? Ai, voltou a luz. Deus falou assim, vamos lá, vamos embora. Agora você já anda com confiança. As decisões são tomadas com fé. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pois é o que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo que se alguém andar de noite tropeça, porque nele não há luz. O que mais que eu posso aprender com isso? Volta para 1 Reis capítulo 3, versículo 21.
O texto vai dizer que durante a noite, a história que a gente aprendeu, leu, ela faz a troca dos bebês, das crianças. E quando a outra acorda, a princípio, para dar de mamar, ela fica desesperada, porque ela pensa que é o filho dela que morreu. E ela começa a se comportar como se fosse mesmo o filho dela. Desesperada, meu Deus, eu matei meu filho morreu. Só que no verso 21, 1 Reis 3, 21, a Bíblia vai dizer assim: levantando-me eu pela manhã. Você pode repetir isso? Pela manhã? Pela manhã. Para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã, de novo, pela manhã, mais uma vez, para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Isso aqui é maravilhoso. Ela acorda de noite e diz: meu Deus, matei meu filho é morto, esse aqui é o meu bebê, meu Deus, meu bebê morreu. Só que de manhã, primeiro o desespero, ela não percebe, mas quando ela vai confrontar na luz de manhã, ela começa a olhar assim: eita, não é meu não, isso aqui não é meu filho não. Olhando assim na luz, ela percebeu que aquele não era o filho que ela havia tido, mas era um empurrado, trocado pelo inimigo da cama do lado. Olha aqui para mim, irmãos. Eu penso que vale a pena nessa noite de domingo você confrontar a sua vida e áreas da sua vida à luz do Evangelho, à luz da palavra. Espera aí, deixa eu ver aqui se essa área da minha vida, deixa eu ver se o filho é meu. Deixa eu ver se essa é a vida que a palavra de Deus diz. Deixa eu ver se isso aqui realmente é o que o Senhor me deu. E pode ser que olhando para um setor e uma área da sua vida, você diga: peraí, isso aqui não é meu não, isso aqui não foi o que o Senhor me deu. Não, atentando aqui à luz da palavra que diz no Salmo 30, no verso 5, que o choro pode durar a noite inteira enquanto está escuro. Ainda bem que não termina aí, o texto termina dizendo: mas a alegria vem. E quando é que ela vem? Quando clareia, quando tudo fica claro, quando Deus fala, quando o entendimento bate a porta, quando a luz brilha e você olha e diz: não é assim que Deus quer que eu viva, não, esse não é um comportamento que Deus quer que eu tenha, não, esse não é o bebê que Deus me deu, ei, eu não quero, esse não é meu. É óbvio que quando você chega diante do inimigo e diz: esse não é meu, ele vai dizer: é sim, assume o prejuízo. Provavelmente ele não vai abrir mão assim tão fácil. Mas sabe o que me conforta o meu coração? É saber que em uma eventual batalha contra o inimigo, por aquilo que é teu, à luz das Escrituras, você pode contar com o rei. Você pode falar com o rei. E eu não me refiro agora a um rei chamado Salomão, eu me refiro ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode ir diante dele dizendo: Senhor, eu li a Bíblia aqui agora, Deus, eu li esse texto aqui agora, e meu Deus, olhando para a minha vida, Pai, essa não é a vida que o Senhor sonhou para mim. Esse bebê não é meu. Esse filho não é o que o Senhor me deu. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de criança, né? Na altura do campeonato eu conto com isso, amém, irmãos? Esse aqui não é um filho que o Senhor me deu. Essa aqui não é a vida que o Senhor me deu. Essa aqui não é o comportamento que o Senhor quer que eu tenha. Eu vou lutar para viver, para abraçar o que o Senhor tem para mim. E se o que o Senhor tem para mim é que então é meu, me dá. Não, eu não aceito o que não é meu, eu quero o que é meu. E eu vou falar com o rei, vamos diante dele, porque o rei vai trazer a espada. E a Bíblia mesmo diz que pela espada e o poder da palavra, essa palavra ela é apta para discernir todas as coisas. Ela separa as coisas. Ela vai trazer luz e vai colocar as coisas na sua vida onde elas deveriam estar. E tudo vai ficar claro para a glória de Deus. Você pode dizer amém?
Eu disse a vocês que no escuro você não deve fazer nada. Mas tem uma coisa que eu gostaria de convidar você a fazer à luz da Bíblia. Se você estiver no escuro e sem uma direção para a sua vida. Atos capítulo 16, e nós vamos fazer isso hoje, claro, se você quiser, se você topar. Atos 16, verso 25. Atos 16, 25. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Se você ler a partir do 16, capítulo 16, versículo 16, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem, uma história muito conhecida, né? Ele manda embora aquele espírito maligno. O que acontece? Ele é preso, ele e Silas, né? E eles vão para a cadeia, porque eles libertaram a menina. É que a menina já tinha empresário na época, já tinha uma turma que ganhava dinheiro com as adivinhações que ela produzia. E aí, vendo que o lucro sumiu, então mandam prender Paulo e Silas, batem nos dois, os dois apanham, prende os dois, amarra os pés no cárcere. E o texto vai dizer, e eu penso que a maioria de nós conhece o versículo de número 23. Vamos ler o 23? Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco. 25, você pode ler comigo em voz alta? Vamos tentar? Perto da meia-noite. Está escuro? Eu não ouvi não, gente. Claro, perto da meia-noite está escuro. Qual é o tema de hoje? O que fazer quando você não souber o que fazer? Vou falar a mesma coisa diferente, tá? O que fazer quando estiver escuro? O que fazer quando não tiver uma luz? Como agir quando te faltar uma direção, uma claridade? O que eu posso fazer enquanto estou vivendo um breu, uma escuridão, um período de ausência de direção? O texto vai dizer que perto da meia-noite, então está escuro. Não há uma luz. O que eu posso fazer perto da meia-noite? Paulo e Silas, vamos comigo? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Você não sabe o que fazer. Você não sabe que decisão tomar. Você não sabe se vai, se fica, se sobe, se desce, se vira à direita, à esquerda. Está no escuro? Tem algo que você pode fazer. Você pode orar, você pode cantar, você pode adorar a Deus. E diz o texto no verso de número 26, o verso seguinte, que de repente, como eu amo essa expressão de tempo, porque você está aqui agora pensando, pastor do céu, eu só tenho uma semana para resolver esse problema. E eu penso que Deus fica dando risada, né? Porque diz, uma semana? Bom, em 6 eu só fiz o mundo e tirei um dia para descansar. Será que dá para resolver a sua vida? Eu penso que dá, irmãos. Quem sabe você está aqui, pastor, é amanhã que vence. Meu Deus do céu, pastor, o que eu faço? Eu não sei, pastor, eu estou assim, sem uma luz, sem uma direção. Quero te fazer um convite. Vamos orar, vamos adorar. Porque o nosso Deus pode mudar a sua sorte numa fração de tempo, de nome, de repente. Você pode sair daqui e encontrar uma mensagem no seu celular. Você pode sair daqui e encontrar alguém na sua casa, lá no portão. Rapaz, estava te esperando, tem um dinheiro aqui que eu tenho que te acertar. Não sei, me deu um negócio, eu precisava vir aqui hoje. Você vai dizer assim, eu sei que negócio que deu em você. Eu estava agora orando, eu estava agora cantando, eu estava agora adorando a Deus. De repente, um terremoto de Deus acontece, um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. Fantástico! Porque tem coisa na vida da gente que a gente não consegue mais tirar do lugar. Por isso o nome alicerce, uma coluna dessa que vocês estão vendo aqui na igreja. Isso aí você pode dar um chute nela, azar vai ser do seu pé. Você pode dar um soco nessa coluna aí, o azar vai ser da sua mão. Você vai se arrebentar todo e provavelmente você não tira isso do lugar de jeito nenhum. Porque isso é um alicerce, está alicerçado isso aí. É uma coluna.
Tem coisa na vida da gente, irmãos, que você não move, mas Deus tira do lugar. Deus move. Um terremoto de Deus pode mover o que você não está conseguindo mover de jeito nenhum há anos. Um mover de Deus pode tirar do lugar. E diz o texto, para terminar, e nós oramos, o pessoal do louvor pode vir. O versículo de número 26 vai dizer que um grande terremoto veio, os alicerces do cárcere se moveram. Vem comigo agora, igreja. E logo se abriram, o quê? Todas as portas. Todas as portas se abriram. E foram soltas as prisões de todos. E o que eles fizeram de tão especial assim? No escuro, oraram e adoraram, cantaram a Deus. Você está no escuro? Você está vivendo uma fase da sua vida em que está te faltando uma direção, uma iluminação, uma orientação? Eu quero convidar você nessa noite a orar conosco. Quero convidar você nessa noite a adorar conosco, a lançar sua confiança naquele que tem o poder para mover o que está alicerçado na sua vida. Você diz: pastor, isso não muda de jeito nenhum, eu já tentei, já dei soco, já dei pontapé, isso não sai, pastor, isso não muda, isso... Deus pode mudar isso, Deus pode mover, Deus pode tirar isso do lugar. Você pode ficar de pé, levante as suas mãos para Ele. Aleluia, mova, Deus. aleluia, 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 aleluia. Pode levantar as mãos e adorar conosco, aleluia! Oh, aleluia! É tempo de um mover de Deus, Pai. E sobre nós nesse lugar, ó Deus. Diga a Ele: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Declare o seu amor a Ele. Jesus Cristo, eu te adoro. Eu te adoro. Oh Jesus, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Levante as mãos e declare: Espírito Santo, vem agora. Espírito Santo, vem agora. Espírito Santo, vem agora. Espírito Santo, vem agora. Espírito Santo,
A igreja pode adorar o Senhor cantando, aleluia. Vocês, ouça a tua noiva, Deus. Ouça a tua noiva que ora a ti, te adora nessa noite, Pai. Nós nos rendemos diante dos teus pés. Ainda, meu Deus, que no escuro, Pai, nós confessamos que somos dependentes de ti. A nossa dependência do Senhor, meu Pai. Meu Deus, nós confessamos que sem ti nós nada somos. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Em especial, Deus, eu oro por aqueles que estão no escuro, Pai, por aqueles que não sabem o que fazer, por aqueles que subiram até a tua casa nesta noite, inclusive debaixo de oração, dizendo: Deus, fala comigo, eu não sei o que eu faço, eu não sei que decisão eu vou tomar, meu Deus, eu estou no escuro. Oh Deus, olha para ele, meu Pai, olha para ela, alcança a vida desse homem hoje, toca, Deus, a tua noiva nesta noite, meu Deus, abre os olhos, dirija os passos, aponta-nos o caminho, e como está escrito, o teu Espírito nos guiaria por toda a verdade. Guia-nos, ó Deus, orienta-nos, ó Deus, ministra o nosso coração. Olha para esta mãe, olha para este pai, para este marido, para esta esposa, meu Pai, que anda debaixo de profunda indecisão, que anda, meu Deus, debaixo de uma falta de direção. Ó Deus, ilumina a vida dele, Pai, ilumina a vida dela. Eu te peço, Pai, por aquele terremoto sobrenatural, aquele mover que só o Senhor pode fazer, que vai tirar do lugar o que precisa ser tirado do lugar, o que precisa ser movido, o que precisa ser movimentado, o que precisa ser tocado. Deus, toca nessa noite, transforma, Deus, com teu poder e glória. É a nossa oração, de um Deus tremendo, que pode todas as coisas, de um rei que tem poder para julgar a nossa causa em nosso favor. Oh meu Deus, e munidos da verdade, iluminados pelo teu Espírito, nós nos apresentamos como aquela mulher diante de ti, ó Rei dos reis, ó Senhor dos senhores, e apresentamos a ti as nossas guerras, apresentamos a ti as nossas lutas, apresentamos a ti, meu Deus, aquilo que o inimigo tem dito ser nosso, aquilo que o inimigo tem jogado na nossa cama e tem dito: é assim que você vai viver, essa é a vida que você tem que abraçar, é assim que você vai se comportar, é isso que a vida tem para você. Mas nós queremos declarar nessa noite, à luz da tua palavra: o morto não é o nosso Deus, o nosso é o vivo. Essa não é a vida que o Senhor planejou para ele, não é a vida que o Senhor planejou para ela, pois nós nos apresentamos diante de ti, pois nós nos apresentamos diante do Rei, e nós apresentamos ao Senhor a nossa demanda, e nós apresentamos diante de ti os nossos conflitos, Pai, e lhe pedimos: ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, opera justiça pelo poder da espada da palavra de Deus, traga discernimento, ajude-nos, meu Deus, a separar de nós aquilo que não nos pertence, em nome de Jesus de Nazaré, é a nossa oração. Levante as mãos para Ele e diga: Pai, me coloco diante de Ti e apresento diante do Senhor os meus conflitos, as minhas lutas, minhas guerras, minhas batalhas, e eu lhe peço: Deus, ajuda-me, Senhor, pelo poder da palavra, dá-me discernimento, me ajuda a separar o que é meu do que não me pertence, o que é a vida que o Senhor tem para mim, da vida que o Senhor não tem para mim. Dá-me luz, ilumina os meus passos, dirija os meus passos, eu lhe peço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece.
Aleluia. Levante as mãos para Ele, querido. Pai, somos gratos a Ti por esse tempo na Tua casa. Meu Deus, há tanto que o Senhor deseja falar conosco. Há tanto que o Senhor tem, meu Deus, para nos mostrar pela palavra. E nós queremos dizer obrigado, Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe, queridos.